Abram a sua Bíblia comigo, por gentileza. Em Marcos 1. Capítulo 1, versículo de número 29. Assim que você encontrar, se coloque de pé, por favor. Marcos 1, 29. A palavra do Senhor diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Amém? Fale com Deus, peça para Ele revelar o que Ele tem para você nessa noite. Conversa com Ele, segura sua Bíblia. Esse é o seu manual de conduta. Esse é o seu manual de instrução da sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, revela a cada um o que o Senhor tem para dizer nessa noite, Pai. Revela o teu amor, o teu cuidado. O que, Pai, propriamente dito, o Senhor quer nos ensinar com esse texto? A sogra de Pedro enferma, Deus. Que haja curas nessa noite. Que nós aprendamos, Pai, a servir como ela serviu. Que nós sejamos edificados nessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Quando nós falamos sobre a sogra de Simão, que as pessoas olhavam para ele e não olhavam para ele como alguém que estava ensinando, mas alguém que vivia a palavra de Deus. No meio disso tudo, existia um homem ali dentro da sinagoga, endemoniado. E ele olha para Jesus e diz assim: ah, mas o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Olha bem o que o diabo está dizendo ali dentro. Bem sei quem és, o Santo de Deus. O inimigo reconhece Jesus Cristo. E eu quero falar para vocês que ele também reconhece o Filho de Deus. Quando você pensa que você é fraco, e muitas vezes você se sente fraco diante das circunstâncias, e muitas vezes eu já senti que, mas eu posso mesmo. Nunca vou me esquecer a primeira vez que eu fui orar por libertação. A minha oração era assim, ó: eis que o Senhor me deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada me fará dano algum, Senhor, e a tua palavra diz que o seu servo não será envergonhado. Gente, a igreja não era grande, mas para eu chegar do fundo para frente para orar, foram tantos passos. Sabe qual era o medo? Eu tinha medo do inimigo zombar da minha cara. E sabe como foi? Ele não zombou. Ele brincou um pouquinho. Lógico, a primeira vez que eu estava ministrando, fui ministrar uma velhinha, uma senhorinha tão fofa, mas tão fofa, tão meiga, que eu falei: mas por que ela precisa ser ministrada? Libertação nela? Tão boazinha. Gente, eu taquei a mão na cabecinha da senhora e comecei: Senhor, em nome de Jesus, com tanto amor, ela me manifesta uma pomba gira. E girou. A velhinha fez assim, foi para lá no fundo, e eu correndo atrás da velhinha. Vocês não têm noção. Mas eu disse: Senhor, não me deixa ser envergonhada. Sai correndo eu atrás da senhora. E eu aprendi naquela época que tem que colocar a mão na cabeça para ministrar. E a verdade é que o inimigo conhece quem nós somos. Ele sabia que eu estava com medo, por isso que ele fez isso. Brincou um pouquinho com a minha cara. Mas o que eu orei antes? O Senhor me deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada me fará dano algum. E que é coisa maior para danificar com a nossa alma do que a gente errar? Quem gosta de errar? Ninguém. Orei, ela foi liberta. Louvado seja o Senhor. Passei por outras experiências, muitas outras. Fiquei de disciplina. Eu não entendi muito bem uma das manifestações. O pastor falou assim: vamos ficar mais um pouquinho. Eu chorava toda vez que eu via alguém sofrendo. Ele falou: você precisa parar de chorar.
Vai ter que ficar mais um pouquinho aí, porque você não pode chorar pela dor dos outros. Só um detalhe, choro até hoje. E não mudei, porque é o meu caráter, é o meu jeito de ser. Alguns de vocês jamais serão aquelas pessoas que vão fazer aquele furdunço na presença de Deus. São quietos. Outros jamais ficarão quietos na presença de Deus. A hora que sentiu, vai gritar, vai berrar. Outros são aquelas pessoas que têm discernimento, olha e fala, não, eu tenho que viver isso daqui. Cada um de nós é de um jeito, e é isso que é lindo na presença de Deus. Quando eu olho para vocês, eu vejo cada um com uma cor de pele, eu vejo cada um com uma cor de cabelo. Hoje a gente pode fabricar cabelos diferentes e a pele pode ir para o sol também, né? Não adianta querer que eu não vou queimar nada, só vou ficar vermelho. Mas o que acontece? Nós somos a obra-prima da criação de Deus, e não é só na nossa aparência. Nós somos a obra-prima também no nosso jeito de agir. Cada vez que eu vejo uma pessoa que vem para mim para eu orar, eu sinto toda a dor que ela está sentindo. Eu gostaria de não ser assim, mas eu sou. E cada um de vocês é especial do seu jeito. Muito especial. E Jesus, então, ele está pregando na sinagoga, ele está levando a palavra dele, a palavra de Deus na sinagoga, e o inimigo reconhece ele. Então eu quero a primeira advertência da noite de hoje. Você é reconhecido pelo que você é, filho de Deus. O inimigo sabe quem você é. O inimigo sabe muito bem quem você é. Mas a minha pergunta é, você sabe quem você é? O maior problema não é ele te reconhecer. O maior problema é você mesmo se reconhecer. Porque na maioria das vezes, você se sente fraco. Só que você não é fraco. Você olha para as circunstâncias e, ai, o inimigo está me atacando. Oh! Ei, sai da minha vida. Teu lugar não é aqui não. Na minha casa mando eu. Na minha família você não toca. Na minha saúde você não coloca a tua mão. Eu estou me sentindo fraco, mas eu não sou fraco. Porque eu tenho Jesus na minha vida. E nada me fará dano algum. Nada. Porque o Senhor me deu a autoridade. Essa autoridade está na vida de cada um de vocês. Vocês conseguem entender isso ou ainda tem medo? Chega de se sentir fraco, porque vocês não são. É tempo de mudança. Jesus então repreendeu aquele espírito imundo. E a palavra de Deus diz que ele se manifestou, ele saiu como se fosse numa convulsão. Dependendo do demônio, gosta de fazer escândalo, gosta de fazer um estrago. Uma convulsão, a pessoa se debate, saliva. E ele saiu. E aquele povo que estava olhando falou assim, mas quem que é esse cara? Quem que é ele? Que até o mal tem que se render a ele, até o demônio tem que se render a ele. E faz o que ele está mandando. Quem que é esse cara? Ele é Jesus. Agora, eu não sei se vocês sabem que todas as vezes que uma pessoa ministra libertação, e ali houve uma manifestação, existe um esgotamento físico de quem está ministrando. Eu não sei se todos vocês têm consciência disso. Imagino que Jesus, 100% homem e 100% Deus, também deve de sentir as mesmas coisas que a gente. Eles saem dali e eles vão para a casa de Pedro. Só que chegando naquele lugar, eles encontram a sogra de Pedro com febre. Ela estava com febre. Primeira coisa que eu quero lembrar para vocês: Jesus vai à casa de Simão, também conhecido por Pedro. Alguém lembra como foi que Jesus conheceu Pedro? Ele estava pescando. E eu fico imaginando a cena dele pescando ali. E de repente Jesus fala assim: ei, parceiro, seguinte, vamos? Seguinte, você até hoje é pescador de peixes, mas a partir de agora, cara, eu quero que você seja pescador de homens. Vamos embora? Largo tudo, tô indo.
O Pedro, eu admiro muito Pedro, Paulo. Gente, são personagens bíblicos que são fonte de inspiração para a gente. Davi. E aí nós vamos vendo, e Pedro, então, ele larga tudo para seguir a Jesus. E ainda assim, num momento como aquele, ele fala, vamos lá em casa, vamos puxar um rango aí. Vamos lá, vamos comer alguma coisa. Só que a sogra dele está enferma. E Jesus, então, acompanha Pedro aonde ele vai. Quando nós falamos que aquela mulher estava com febre, quantas e quantas vezes que eu e você já não nos encontramos doentes e desanimados? Quantas vezes que nós não olhamos para dentro de nós mesmos e achamos que não vamos conseguir? Nossa, essa enfermidade vai encher as paciências, viu? Nossa, eu não tenho coragem de fazer nada. Estou tão cansado. Quem já teve febre aqui? Só eu? Nossa, que legal, tem gente que nunca teve. Bom pra você. Pergunta de novo, quem já teve febre um dia? Qual é a sensação? É bom? Dói até o couro da cabeça, assim, você não pode passar a mão, o rosto dói, a pele dói. Ai, Jesus. Eu tive algumas vezes. Uma meningite, uma dengue hemorrágica, coisas básicas, mas eu sei o que é febre. Olha, quando a gente tem febre, a gente não tem vontade de fazer nada. E eu vou aqui comparar a febre também com a palavra que hoje está na última moda, porque eu sou uma pastora chique, sabe? Eu gosto de ficar antenada em tudo que está na moda. Hoje a moda é depressão. O mal do século. E na verdade não é a depressão o mal do século, é a ansiedade. E a ansiedade nos leva à depressão. Mas às vezes, por que eu estou falando da depressão? Porque a depressão, a ansiedade, ela é uma doença secreta. Não tem termômetro que marque. Não existe diagnóstico para aquilo. E a maioria das pessoas que estão em volta dizem que é frescura. Alguém já ouviu falar sobre isso? As pessoas que se envolvem com drogas são depressivas. Como assim, pastora? É malandro mesmo. Não é. Ele encontrou na droga uma maneira de fugir da depressão. E os pais, hoje em dia, na maioria das vezes, eles não se tocam de que o filho não está bem. Bebida. Eu vou beber. Por quê? Eu vou beber para esquecer. Vou afogar minhas mágoas. Gente, pode parar, porque a mágoa continua flutuando. Só que qual que é o problema? Existem tratamentos. E o maior tratamento que existe se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu acho interessante que a sogra dele com febre. E muitos de nós já estivemos com febre. E talvez hoje você não chegou aqui com febre, mas chegou enfermo. Enfermo no físico, enfermo na alma, enfermo no coração, enfermo nos pensamentos, enfermo nos sentimentos, enfermo na saudade, enfermo pelos erros que cometeu ou pelos erros que cometeram contra você. Mas você pode ter chegado aqui ferido de guerra. Uma das coisas que mais fere o ser humano é ministério. Sabia que ministério dentro da igreja fere pessoas? Porque quando você entra no ministério, você acha que é tudo perfeito e de repente você encontra falhas. E é tão difícil administrar essas falhas. É tão difícil a gente ver que nem todos os irmãos são perfeitos quando a gente pensa. Quando eu me converti, eu olhava para aquela igreja enorme. Uau, quanto santo que tem aqui. Até o dia que me emprestaram dinheiro e não pagaram. Até o dia que eu percebi que eles falavam que Deus tinha falado que era para eu dar as coisas para eles. E Deus não tinha falado comigo. E eu dava. Até eu percebi que tinha gente malandro dentro da igreja. Mas demorei. Eu demorei tanto para perceber isso. Quantos quadros que eu não dei embora.
Ai, irmã, Deus falou para mim que você vai pintar um quadro assim, assim, assim para mim. Falou? É irmãozinho da igreja, eu vou dar então. Passava a madrugada pintando para dar os quadros. Um dia o próprio pastor chegou para mim assim: Deus falou para mim que você não falou para mim ainda. Quando ele falar, eu dou. É assim. Mas as pessoas vão se magoando, vão se fechando, e muitas vezes estão lá prostradas na cama, com febre, enfermo. Paralisou o seu chamado, paralisou a sua alegria, paralisou a sua vontade de continuar vivendo, paralisou. Eu não sei como é que você tem passado, eu não sei quais são as lutas, mas eu sei que hoje é dia de cura. Hoje nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor, corpo e sangue de Cristo. Isso é para nossa cura, é para nossa edificação. Eu acho lindo porque em seguida Jesus toma a sogra de Pedro pela mão. Alguém encontrou na Bíblia alguma outra passagem que fala que Jesus pegou a pessoa pela mão? Tem? Ele diz: imporão as mãos. Ele falou com um, ele falou com o outro, expulsou o demônio de um, expulsou, mandou levantar, mandou pegar a cama, mandou lavar o rosto, mandou lavar o olho, cuspiu, mas pegar pela mão. E eu quis pesquisar isso porque eu achei tão meigo, tão carinhoso da parte dele. Pegou-a pela mão. Sabe? Pedro era o quê? Um pescador. Pedro trabalhava com o quê? Com as mãos. Pedro abriu mão de tudo que ele fazia para seguir a Jesus. E ele trabalhava com Jesus com as suas mãos. E Jesus ali fala assim: Pedro, eu reconheço tudo que você tem feito por mim. Eu sei o tamanho do homem abençoado que você é. Não falou nada, mas estava ali, ó. Essa mulher representa você. Você fez tanto por mim. Vem cá. E ele pega ela pela mão. Apenas um toque de Jesus e ela foi curada. Apenas um toque de Jesus e você pode ser curado hoje. Apenas um toque e a dor vai embora, a infecção some. Apenas um toque e eu sei quem é esse Deus, porque eu já vi Ele me curando. Eu já vi Ele curando pessoas. Eu já vi Ele arrancando câncer. Eu já vi Ele curando pessoas com HIV. Eu já vi isso. Vocês têm noção do que é você ouvir de uma pessoa? Eu não vou chorar. Ouvir de uma pessoa assim: pastora, eu tenho um segredo, mas por favor, eu não sei como falar. E talvez você nem olhe mais para minha cara depois disso. Pastora, eu tenho uma dor tão grande, pastora. E eu sou portadora do vírus de HIV. E aquilo me deu um amor tão grande pela pessoa. E eu disse assim: mas você crê que Deus pode curar? Pastora, não, eu não acredito. Porque não tem cura, a medicina diz que não tem cura. Eu falei: mas eu acredito que Deus, apenas um toque do Senhor pode mudar essa história. E nós oramos. E ela não tinha fé, essa pessoa. E nós oramos e ela não tinha fé. E nós oramos de novo e foi um ano de oração. Um ano, toda semana nós orávamos. Chegou um dia que ela falou assim para mim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber se eu tenho, se eu não tenho. Eu vou parar e vou viver minha vida. Porque se Deus Ele é comigo, nem que eu seja portadora, Ele vai me dar qualidade de vida até meu último dia. Só um detalhe. Essa pessoa teve uma recaída. Perdeu, acho que 14 ou 17 quilos, não lembro. E teve que ser internada às pressas, correndo e tal. Então o que era? HIV está matando. Só que descobriu-se que ela não tinha mais HIV nenhum. E talvez ela já tivesse sido curada um ano atrás. Porque ela não fez nenhum exame. Chegou no médico, ele disse assim: você perdeu peso porque você está com uma gastrite.
e está sangrando, e você está perdendo peso por causa disso. Mas eu sou portadora do HIV. Não consta nos seus exames. Já se passaram dessa cura 4, 5 anos. Detalhe: todos os anos ela tem que fazer o exame de novo, e não tem mais nada. Então Deus, se Ele cura um HIV, já vi Deus curando hepatite B do meu próprio marido. Eu já vi Deus curando câncer de mim mesma. Eu já vi Deus curando tanta coisa. Apenas um toque. E hoje Ele está aqui pronto para te dar a mão para você levantar. Mas você crê que você pode ser curado? Você crê que até as lutas que você está enfrentando pode ser curada? Porque não tem coisa para derrubar mais a gente do que desemprego. Não tem coisa pior do que falta de afeto, falta de amor. Tem coisa pior do que quando a gente não se sente amado? Não existe. Mas Deus hoje Ele quer pegar você pela mão e te tirar dessa situação. Eu tenho fé para isso. Agora vai depender de você ter fé para isso. E sabe, Ele não ficou orando por ela. Ele não ficou berrando com o inimigo. Ele não ficou expulsando o capeta. Não repreendeu o espírito de enfermidade. Ele não fez nada disso. Ele só pegou ela pela mão e levantou aquela mulher. Igreja, é um ato de fé. Quando você não está bem, mas você aceita a presença do Senhor, quando você aceita o toque de Deus, você não pode continuar prostrado. Você tem que se levantar. Quantas vezes que eu não estava bem e eu falava: pastor, vem orar por mim. Alguém já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? E aquela outra frase: casa de ferreiro, espeto é de... Pois é. Pastor, ora por mim. Agora eu estou saindo, depois eu oro. Se fosse alguém ligando para ele: pastor, ora por mim, na hora ele pararia. Por que eu estou falando isso? Porque isso daí é para a gente testar a nossa fé. Chegava na hora do almoço: pastor, ora por mim. Tá bom. O que você quer que eu ore? Aí ele orava. E eu me sentia envergonhada de continuar abatida. Porque se ele orou, significa que Deus está fazendo. E eu levantava. Por isso que eu fui muitas vezes curada. Hoje, enquanto eu estava lendo esse texto, que eu entendi. Quando nós recebemos o toque de Jesus, nós não podemos mais ficar parados. A gente tem que levantar. Levantar a cabeça, levantar da cama. Quem aqui já um dia tratou de depressão? Sem vergonha, vai. Quebra a cara aí. É fácil levantar? Verdade. Não mente. Quem aqui já ficou com uma enfermidade daquelas que passou dias na cama? Fácil levantar? Mas se a gente se esforçar um pouquinho, faz, não faz? Eu quero perguntar para uma mãe que amamenta. Você está com o seio todo empedrado. Você está com febre, porque o leite dá febre em você. Você está com as dores do parto, seja cesárea ou parto normal, não é brincadeira não. Mas aquele bebê chora e você levanta. Você larga o seu filho chorando e fala assim: se vira, meu filho. Vem cá que eu não fiz esse filho sozinha não. Vem, mo. É isso que você faz? Se der certo, tudo bem, mas nem sempre dá. A mulher levanta, ela pode estar mais abatida que seja. Ela sabe a obrigação dela. Mas aí, vamos colocar que o marido é muito bom. O marido é muito bom e ele simplesmente cata o bebê e fala: não, amor, fica deitadinha aí. E aquela criança tão pequenininha, tão delicadinha, tão com cara de joelho, ela olha pra você assim, com aquele olhinho todo fofo, e pega naquele seio todo empedrado. E você diz assim: amém, aleluia, eu tenho leite, Deus. Para quem é mãe sabe do que eu estou falando. E a gente desiste.
Não. E algumas mulheres são tão espertas que ela arruma outro. Sabe por quê? Porque enquanto a gente parar e ficar paralisado, o milagre não vai acontecer. Isso tem um detalhe: como é que passa a fase do ser empedrado mesmo, para quem é mãe? Quanto mais o bebê mama, mais alivia a dor. Ou seja, quanto mais eu me levanto e continuo enfrentando os desafios, mais rápido eu vou ser levantado verdadeiramente. Ela levantou-se. Você está pronto para se levantar dos seus problemas ou vai continuar com a cara de coitado? Tem gente até abaixando a cabeça, hein? Ei, eu não tenho coitadinho aqui. Eu tenho pessoas que são filhos de Deus. Eu tenho pessoas que são honradas por Ele e que Ele quer te pegar pela mão hoje, mas você vai ter que levantar. Só que não parou por aí. A cena naquela casa, fui pesquisar como que era a casa de Pedro. Já foi destruída, virou um museu, depois uma igreja. Virou uma igreja, agora é um museu. Na casa de Pedro, tinha um cômodo de 6 metros. Acredita-se que ali, 6 metros quadrados, acredita-se que ali é onde ela estava dormindo. Ela estava deitada ali. Existem umas entradas, o que sugere um lugar onde ficavam reunidas as pessoas para comer, que é sala e lugar de refeição. E ali não existia esse negócio de sala, copa e cozinha. E acredita-se que eu vi toda a arquitetura. Tem um vídeo, se alguém quiser procurar na internet, digita lá a casa de Pedro, arqueologia. E eu achei interessante porque, no mínimo, eu fiquei imaginando Jesus e os rapazes que estavam com ele foram e sentaram ali naquele lugar. E ele deve ter sentido de... Onde que será que está? Minha sogra está com febre. Penso até que ele pode ter pensado assim, mas eu com a fome e agora ela está com febre. Mas o mais importante, falaram dela. Quando você chama a presença de Deus, quando você fala, Senhor, eu estou aqui, eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo, para mim basta. Ele está te ouvindo. Só que algumas pessoas acham mais fácil se matar. Ai, não aguento mais, vou morrer. Queria só contar para você, quem morre vai sofrer eternamente. Está pensando mesmo que vai ter paz? Eu já pensei um dia também. Não deu nada não. Deu nada, não dá certo não. É melhor resolver o problema. Porque se eu tivesse tirado a minha vida quando eu tinha 14 anos, eu não teria vivido o número de bênçãos que eu vivi até hoje. E hoje você tiraria a sua vida? Mas nem a pau. Nossa, que pastor que fala isso, eu só. Mas não tiraria mesmo. A minha vida é preciosa para Deus. A minha vida é tremenda para Deus. Tenho problemas? Tenho. Como você também. Mas vale a pena. Eu não vou me entregar aos problemas. Ele levantou-a e a febre a deixou. É isso que o versículo diz. Ele levantou-a e a febre a deixou. O que ela fez em seguida? Quem responde? Ela foi servir. E ela não serviu só a Jesus. Ela serviu a todos. A Bíblia diz aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Muitas pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus, mas não sirvo a homens. Alguém já ouviu essa frase? Para mim, eu só vou servir a Deus, mas eu não vou servir a homens. Quando você serve a homens, você não tem que ser escravo de homens não, tá? Porque existe muita gente folgada. Mas quando você serve ao ser humano que está do seu lado, quando você estende um abraço, quando você
sorri para alguém, quando você dá um prato de comida para um pobre, quando você simplesmente recebe uma pessoa dentro da igreja. Igreja, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu às vezes tenho vergonha da frieza que eu encontro aqui dentro. Frieza, é? Sabe por quê? Vocês ficam pensando que quem está de uniforme é que tem que ir lá cumprimentar a pessoa que chega. É errado isso. Todos nós temos que cumprimentar, se está no ministério ou se não está no ministério. Isso é servir. A palavra de Deus diz assim que Jesus disse assim: eu tive fome, me desse de comer, eu tive sede, me desse de beber, eu tive frio e me agasalhaste. E se bem naquele dia, aquele irmão que sentou do seu lado é o próprio Cristo, só vendo como que você vai receber ele. Está na hora da igreja parar de olhar para o próprio umbigo e dizer assim: ei, além do meu umbigo, tem alguém aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Se você sentou na ponta, pode ser que não tenha nem do lado direito nem do lado esquerdo. Mas, mesmo assim, cumprimenta o Espírito Santo que está do seu lado. Mas a gente tem que sorrir, a gente tem que ser feliz. Para de querer ser bajulado o tempo inteiro. Igreja, está na hora da gente dar um pouquinho de amor também. Ah, eu fui lá e eu quero entrar transparente. Eu já entrei na igreja assim. Eu vou entrar escondida, eu não quero que ninguém me veja. Quando eu saí do ministério que eu estava, eu visitei quase todas as igrejas da cidade. Eu entrava, ficava lá no fundinho, eu falava assim: não quero que ninguém me veja. Eu vou ficar quietinha aqui. Eu não quero que ninguém me cumprimente. Assisti o culto inteiro cabeça baixa. Quantas e quantas vezes, né, pastor? Que a gente de cabeça baixa ouvia o culto inteiro chorar. Quando acabava o culto, estava lá alguém: rapaz, irmã, você quer uma oração? Não, quero. Você quer uma visita? Não, e pior são aquelas igrejas, Jesus amado, que já vem e fala assim: passa o seu endereço pra gente. Quem que estava comigo aquele dia? Nicolino está aqui, está lá na salinha. Chamou-nos numa sala. Profundo isso, foi tanto carinho, tanto amor envolvido. E disse assim: passa o seu endereço. Passa o seu endereço aí que a gente vai mandar alguém visitar você essa semana. Não precisa. Não, passa o seu endereço. Às vezes a gente é até meio frio, porque eu passei cada experiência nas igrejas. E quando chegava visitante, que as pessoas falavam assim: Josiane, vem aqui que você vai dar uma palavra. Palavra escampau, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Como assim vou dar uma palavra? Alguém já entrou numa igreja que faz isso? Com visitante? Gente, é pavoroso. É assustador. Como assim vou dar uma palavra? Não tenho palavra nenhuma. Hello. É terrível. Eu não faço isso. E as igrejas aquelas que falavam assim: fica de pé. A pessoa morrendo de vergonha ficava de pé. E daí, a igreja inteira fazia aquele corinho: seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte mais vezes e traga mais um. Gente, visitante é muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido. Pode ficar escondido. Se um dia você quiser se aparecer, manda ver que aqui todo mundo tem liberdade. É ruim isso, eu passei por cada experiência terrível. Lembro um dia que eu cheguei numa igreja e o pastor falou assim: irmã, você é de Deus. Sou. Hoje Deus falou pra mim que você que vai trazer a palavra. Eu não sabia que Deus estava me preparando para ser pastora. Tinha poucas pessoas na igreja. Falei: bom, esse tanto aí eu dou conta. Seja lá o que vai acontecer, eu dou conta desse povo. E o pior de tudo, né, pastor? O senhor que se preparava para ir nos cultos, né? E eu que me ferrava. Aí, chego lá, levantei, fui lá, olhei. E o que eu falo? Eu não sei o que falar. Jesus, que desespero. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém tem fé para viver isso? Foi assim meu culto. E gente, foi só em cima do Senhor e meu pastor e nada me faltará. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos parar. Naquele tempo, eu estava ferida. Eu estava procurando uma igreja para mim.
Eu estava buscando um cantinho para mim. E eu tive que me levantar. E eu tive que sair do lugar de comodismo. Foi a época mais difícil da minha vida. Todas as pessoas do ministério estavam cada um para um canto. E todos tinham saído e desviado. E todos perdidos para um lado e para outro. E eu fiquei sabendo do desespero deles. E eu falei, Deus, e agora? Eu não posso abandonar meu povo. Então vamos fazer uma coisa. A gente vai fazer uma reuniãozinha de oração lá em casa. Só uma reuniãozinha de oração, tá bom? Tá bom. 8. Você estava no meio dos 8, Marcela, da primeira vez já? 8. 16. 30. 40. E em 4 semanas nós tínhamos 40 pessoas frequentando a garaginha de casa. Quando você estiver na maior dor, não para. Não para. Porque se você falar assim, eu sou um coitado e eu tenho que continuar aqui no meu cantinho, no meu quadrado. E aí? Pedro e Emily também estavam, né? Verdade. Deus é fiel. Deus é fiel. Sai do seu quadrado. Sai do seu quadrado. Hoje Deus quer te pegar pela mão. Ele quer te ajudar para que você se levante. Mas quando você se levantar, ministre amor na vida das pessoas. Sirva-os. Sirva-os com a palavra de Deus. Sirva-os com o amor. Sirva-os com um sorriso. Simplesmente sirva-os. Está na hora de nós deixarmos o nosso comodismo de lado e sermos quem nós realmente nascemos para ser. Hoje é dia de cura. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é: aqueles que acreditarem que Jesus está aí, e Ele está impondo as mãos e dizendo para você assim, levanta. Eu quero que você se levante mesmo. E eu vou orar por vocês. Aqueles que se levantarem, que acreditar que Jesus está aí para curar, para transformar, se coloque de pé.